Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Novo Fogo, podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Hoje abordaremos um tema central na área do cancro do pulmão, o impacto concreto das novas terapêuticas na vida dos doentes e como essas novas abordagens se traduzem em benefícios tangíveis para os doentes, oferecendo-lhes mais tempo, melhor qualidade de vida e novas esperanças. Para nos dar fogo a esta conversa, tenho o prazer de receber o Dr. Fernando Barata, médico pneumologista, que foi diretor do Departamento de Oncologia da Unidade Local Sul de Coimbra. Foi presidente do Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, fundador e presidente do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão, tendo também feito parte da Fundação da Pulmonal. Foi também coordenador e investigador em múltiplos ensaios clínicos na área do cancro do pulmão. Dr. Fernando Barata, muito obrigado por se juntar a nós neste novo fogo. Bem-aja pela sua participação e contributo, que é fundamental neste dinâmica. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. Este episódio, o papel das novas terapêuticas para os doentes, tem o apoio da Lilly. De que forma, Dr. Fernando Barata, é que, de uma forma geral, como é que estas novas terapêuticas que hoje são utilizadas têm transformado o tratamento do cancro do pulmão nestes últimos anos? E quais foram, assim, aquelas mudanças mais significativas que testemunhou na sua prática clínica? E quando comecei, depois de ter vindo de França, o que nós fazíamos era, na doença avançada, quimioterapia. Ou quimioterapia ou apenas a melhor terapêutica de suporte. Esses doentes com doença avançada viviam menos do que um ano e esta situação arrastou-se durante muitos anos. Até que depois começaram a surgir combinações ainda no domínio da quimioterapia um pouco mais eficazes. Começou-se a perceber que havia determinados esquemas terapêuticos que eram mais eficazes em determinados tipos de tumor do pulmão, enquanto outros esquemas eram eficazes noutros. E não o mesmo esquema para toda a gente. Mas é realmente na década passada, depois de entre 2010 e 2020, que aparecem duas grandes terapêuticas para a doença avançada do cancro do pulmão. Primeiro, a imunoterapia e as terapêuticas-alvo. E com isso, nós vamos conseguir, quer isoladamente, quer em combinação com a quimioterapia e aquelas outras terapêuticas que já devem ter conversado neste podcast, como seja a cirurgia e a radioterapia. Então, dizia eu, é utilizando essas terapêuticas, imunoterapia e terapêuticas-alvo, que se conseguiu duplicar, triplicar mesmo a sobrevivência a 5 anos. E se em 2010, quando nós olhamos para todos os tumores do pulmão que diagnosticamos, sendo que a maioria deles se encontravam numa fase avançada, nós temos aí a 5 anos apenas sobrevidas muito baixas. Nós conseguimos duplicar mesmo estas sobrevidas. Hoje, globalmente, o cancro do pulmão a 5 anos tem uma sobrevivência média de 25%. Isso é muito bom quando comparamos com os 10% de há 10, 15 anos atrás. E isso tem a marca claramente na doença avançada da imunoterapia e das terapêuticas-alvo. Também já deve ter sido conversado com o professor da necessidade dos biomarcadores. Os biomarcadores é hoje um passo imprescindível no diagnóstico do doente com cancro do pulmão. Nestes doentes, depois de um diagnóstico, nós precisamos hoje determinar duas coisas. A expressão do PDL1,
PDL1 é um biomarcador que nos ajuda a definir a terapêutica com a imunoterapia e a identificação por sequenciação de nova geração de NGS de alvos moleculares para os quais, de novo, vamos ter terapêutica. Por isso, o cenário é hoje radicalmente diferente do que era há 10, 15 anos atrás. É evidente, professor, que ainda não temos no cancro do pulmão os resultados que temos, por exemplo, no cancro da próstata ou da mama. Mas é verdade que quando nós conversamos com toda a comunidade médica e a comunidade oncológica, eles apontam o cancro do pulmão como definitivamente aquele em que a inovação marca claramente esses últimos anos. E pegando nestas suas palavras, e espero não estar a dizer nada de errado, parece não, há efetivamente terapêuticas para uma fase inicial, para estadios iniciais, mas também já há para estadios mais avançados. Portanto, há aqui estas duas frentes. Sim. São muito diferentes estes tipos de... Sim. Nós, no estadio inicial, ainda, aquele estadio 1 muito precoce, o nódulozinho, a cirurgia continua a ser aí claramente a melhor opção terapêutica. Mas depois, para a doença regional, ou seja, já um nódulo, mas com uma adenopatia, com um gânglio também afetado, hoje, para além da cirurgia, combinarmos com terapêuticas pré-operatórias neoadjuvantes, como nós dizemos, ou pós-operatórias adjuvantes, o benefício é notável. Nós ainda não conhecemos um benefício ainda verdadeiramente a nível da sobrevivência global, mas ele já é claramente a nível do tempo até à progressão. E também, indo em conta ao que o professor disse, quer na doença precoce, quer na doença avançada, hoje a imunoterapia e as terapêuticas-alvo fazem parte dessa terapêutica. Por exemplo, na doença avançada, a imunoterapia conseguiu, há 5 anos, triplicar o número de doentes que chegam a esses 5 anos. Antigamente eram cerca de 5, 7%, hoje é superior a 25, 30%. E de facto isto é muito, muito importante. Por isso, há um benefício transversal a todos os estadios da doença. Falou, e vou aproveitar esta sua deixa, falou da imunoterapia e da terapia-alvo. Poderia nos explicar quando é que se pode, em que condições, que doentes podem beneficiar de uma intervenção ou de outra intervenção? Quais serão os doentes elegíveis para a imunoterapia e para a terapia-alvo? Quando nós temos um doente em que, após o diagnóstico e realizados os exames de imagem, como seja a ressonância cerebral, a PET, a TAC torácica, abdominal e pélvica, por exemplo, e o doente está numa fase avançada, tem a doença no tórax, mas também tem raízes, como diz o povo, ou metástases, como os médicos dizem, a nível sistémico. Neste caso, precisamos a seguir de determinar duas coisas importantes. Uma, a expressão do PDL1, para saber se aquele doente é ou não elegível para imunoterapia e que tipo de imunoterapia, e depois também determinados marcadores moleculares, como seja o EGFR, quer dizer, o receptor do fator de crescimento epidérmico, como seja o ALK, outros, há uma série deles, hoje já são, já temos terapêutica para cerca de 7, 8 biomarcadores. Então, o que é que fazemos? Determinamos isso. No caso de, no NGS, haver um marcador específico, então vamos tratar, vamos fazer uma terapêutica dirigida para o EGFR, para o ALK, que são os mais frequentes, o EGFR com cerca de 12 a 15% e o ALK com cerca de 5 a 7%. Pronto. E esta terapêutica oral, com poucos efeitos secundários, é uma terapêutica muito eficaz
e de baixa toxicidade. E quando eu digo muito eficaz, agora começo a falar de muitos anos. O que não tinha com a quimioterapia que eu disse que não chegávamos ao ano, com essas terapêuticas-alvo nós temos muitos anos. E depois podemos mesmo, em alguns, vir a fazer uma sequenciação de terapêuticas para aquele alvo específico. No caso do NGS, a sequenciação de nova geração ser negativa, interessa-nos ver da expressão de PDL1. Se essa expressão é superior a 50%, isso foi estabelecido em ensaios clínicos, se essa expressão é superior a 50%, a imunoterapia isoladamente é altamente eficaz. E, de novo, é uma terapêutica, é verdade, que continua a ser endovenosa, agora já também há a possibilidade, em algumas situações, de fazer subcutâneo, mas é uma terapêutica que claramente, como disse, duplicou e mesmo triplicou numa ou noutra situação os resultados. Por isso, nestes doentes com uma expressão elevada, imunoterapia isolada, muito bem tolerada. Se a expressão é inferior a 50% ou mesmo negativa, combinamos imunoterapia com quimioterapia. E, de novo, esta combinação teve resultados em termos de eficácia e de baixa toxicidade. Por isso, uma toxicidade que nós conseguimos manusear perfeitamente. E como todas as suas deixas sempre me faz o favor de deixar ficar, isto tem impacto na qualidade de vida do doente. Como é que é esta qualidade de vida quando comparada com os procedimentos antigos, os tratamentos mais antigos? É visível, é mesmo uma diferença significativa? É visível e muito relatada pelos doentes e às vezes até por familiares de doentes que infelizmente já tiveram um pai ou alguém da sua família que há décadas atrás teve um cancro de pulmão e que foi para além de um tempo curto, foi um tempo de grande sofrimento. E hoje o que estas terapêuticas têm é que são terapêuticas de baixa toxicidade, têm uma toxicidade, ela é manuseável, nós apostamos fortemente em saber manusear essa toxicidade, mas nós, nestes doentes, começamos a dar muita importância à qualidade de vida, ou seja, não basta mais vida, mas é importante vida com qualidade. E isso é hoje um facto que eu gostaria de sublinhar muito, que era a excelente qualidade de vida no tratamento destes doentes que nós não tínhamos há 10, 20 anos atrás. O doente continua a ter a sua vida normal, a sua vida social, a sua vida familiar, muitas vezes a sua vida laboral, e isso é uma coisa muito bom. E os doentes, alguns conseguimos que eles até esqueçam, por vezes, que estão doentes ou doentes. Depois tem outra coisa, de facto, por exemplo, nos primeiros tempos da quimioterapia, as terapêuticas do doente tinha que ir quase todas as semanas. A pessoa lembra-se ao hospital, fazer um injetável, ao hospital de dia, uma coisa. Hoje, de facto, por exemplo, com as terapêuticas orais, o doente vai lá de mês a mês, às vezes até mais alargado, quando anda perfeitamente bem, de mês e meio, mês e meio. Também com a imunoterapia, há hoje imunoterapia que é administrada de 4 em 4 semanas, 6 em 6 semanas. Isto é excelente, ou seja, a pessoa continua a fazer sua vida normal e, de facto, ao mesmo tempo faz a sua terapêutica, mas que é uma terapêutica bem tolerada e sem questionar a sua qualidade de vida. No fundo, não se confronta mais vezes, nem todos os dias, com o facto de ter que ir a um sítio onde as pessoas vão quando estão doentes, que é um hospital, não é? Esta é uma possibilidade boa para a qualidade de vida, também a nível emocional, que seguramente faz todo sentido e que tem um impacto importante na vida destas pessoas.
naquilo que possa ser o acesso, sente que quais são os desafios em Portugal para estas novas terapêuticas? O acesso é um acesso fácil? Há algumas barreiras? Ainda existem algumas barreiras, mas o que eu tenho, e acho que vou apontar esse aspecto positivo, é que também ao longo dos últimos anos tem existido por parte das entidades reguladoras um esforço grande para esses fármacos inovadores e por vezes de preço não desprezível, chegarem rapidamente a todos. E isso nós temos conseguido. Depois, Portugal tem mesmo assim, não tanto como eu gostaria e como se calhar nós gostaríamos, de participar em ensaios clínicos. O ensaio clínico é definitivamente uma oportunidade para o doente ter acesso a terapêuticas inovadoras. Nós estamos sempre a insistir para que mais ensaios venham para Portugal, que nós participemos nesses ensaios, de forma também a dar aos nossos doentes as mesmas oportunidades que eles têm no resto da Europa. Pegando nesta dimensão dos ensaios clínicos, o que é que o Dr. Fernando Barata prevê, sem fazer futurologia, mas assente nesta realidade, nesta dinâmica que estamos todos a viver, destas novas terapêuticas, o que é que espera que venha a seguir? O que é que podemos estar na calha, ou pelo menos aquilo que nos parece que vai acontecer nestas terapêuticas mais inovadoras? Eu acho que cada vez mais o que nós queremos e o que nós esperamos é que mais doentes consigam, após o diagnóstico, transformar a sua doença numa doença crónica. E eu arriscaria mesmo que nós consigamos, em alguns doentes, curar, o que curar implica como definição. Mas acho que temos dado passos gigantes nesse sentido, e acho que o futuro próximo, digo, é continuar a apostar para que novos fármacos, novas combinações, novas terapias, combinadas com a cirurgia, combinadas com a radioterapia, combinadas com outras inovações, venham a dar aos nossos doentes uma situação de perfeito controle da sua doença. Muito obrigado, Dr. Fernando Barata. Estamos a chegar ao fim, mas eu ainda gostaria de lhe colocar uma última questão, que era, sobretudo, não é uma questão, era pedir uma mensagem que deixasse ficar e que sinta que é importante, que gostaria de transmitir aos doentes que têm cancro de pulmão e naturalmente às suas famílias, sobre o papel que estas novas terapêuticas têm e onde é que estas pessoas podem também ter mais acesso a informação e apoio específico nesta condição de doentes com cancro do pulmão ou familiares de alguém que tem um cancro de pulmão. Sim. Hoje existem já mesmo associações de doentes, como a Pulmonal e como a Liga, que nos podem ajudar muito e dar uma ajuda preciosa no sentido de orientar, por vezes, estes doentes e as suas famílias para os locais, que são muito a nível dos centros dos hospitais centrais, onde existem serviços de oncologia e onde a multidisciplinaridade funcione. Isto é muito importante, eu só falo agora dela, mas ela é uma parte imprescindível. Importante o contacto entre várias especialidades para decidir para aquele doente específico qual é a sua melhor terapêutica ou melhor sequenciação terapêutica é hoje fundamental. Acho que é um doente que hoje é diagnosticado com um cancro de pulmão, a esperança deve dominar claramente, porque quer a nível do diagnóstico, quer na decisão terapêutica multidisciplinar, mas acima de tudo naquilo que conversamos das novas terapêuticas, abrem-se claramente novos horizontes na abordagem deste doente, com mais vida e qualidade de vida. Muito obrigado, Dr. Fernando Barata, e assim terminamos mais um episódio do Novo Fogo e terminamos de uma forma
da excelência que é, além de tudo, mantemos a esperança naquilo que vivemos e naquilo que podemos continuar a viver. Dr. Fernando Barata, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado, Zé. Só foi um gosto estar contigo. E pelos seus contributos. Agradeço muito.